Nossa boa noite. Certamente todos nós estamos bem utilizando o tempo. Uma noite fria, uma noite gelada, nós nos propomos a estarmos nesta casa espírita. Mas nós temos como bibliografia, nós buscamos em O Livro dos Espíritos, também na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro O Céu e o Inferno. É um livro que, quem sabe, não é tão lido por nós espíritas mesmo. O Céu e o Inferno tem vários depoimentos de espíritos felizes, infelizes, endurecidos, com grandes dificuldades e que nos trazem mensagens importantes naquele momento de codificação da nossa doutrina. Então, são espíritos que se propuseram a colaborar naquela oportunidade e termos as suas reflexões, seus pareceres, o que eles estavam sentindo depois da desencarnação. Então é importante, quem quiser ler, tem essa parte de depoimentos do livro Céu e Inferno, que também nos traz, e quem sabe, uma comparação relativa com a nossa existência hoje, com as nossas atitudes, como nós estamos procedendo e como estamos utilizando o nosso tempo, nas mais variadas oportunidades que nos são dadas. Mas nós temos na questão 564 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, então, a espiritualidade maior. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma de útil se ocupem? E a resposta: mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como ao homem que só para si mesmo vive. Sabemos que o tempo somos nós que fizemos dele o que nós quisermos e conforme nossos objetivos. Sempre nos diz, e a espiritualidade nos orienta, que irmãos nossos, espíritos que estão na ociosidade, na indiferença, eles têm dificuldades maiores, inclusive para as suas próprias decisões, para mudanças importantes na existência. Quando nós temos uma opinião, nós temos firmeza naquilo que nós acreditamos, certamente, se alguém nos convencer do contrário, nós poderemos mudar sim, porque isso é sabedoria, nós compreendermos naquele instante que alguém possa ter, então, razão naqueles ensinamentos que nós estamos sendo formados durante várias existências nossas. Paulo de Tarso, um exemplo, onde ele tinha sua vida de perseguição dos cristãos, e no momento, quando conheceu Jesus, ele teve uma transformação importante, trazendo para nós, relembrando, através dos seus ensinamentos, das suas epístolas, até hoje, muito atuais e muito profundas. Então, ele tinha uma opinião, tinha uma formação dos ensinamentos de Moisés, e até o momento era aquilo que ele acreditava. E quando nós somos indiferentes a algumas propostas, então isso faz com que nós fiquemos parados, em alguns momentos. E aqui, então, nos diz, nesta questão, pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhe faz necessário a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Nós temos relatos de espíritos que são indiferentes, que são ansiosos, eles têm dificuldades até de... tem relatos ali que têm dificuldade até de fazer uma prece, de fazer orações, tal, vamos dizer, a indiferença, a preguiça,
Então, a falta de crença, a falta de objetivos, isso nós temos que cuidar, né? O vazio existencial faz com que nós nos retraímos e chegamos muitas vezes às depressões, às dificuldades maiores. Então aqui, no prosseguimento da resposta que ele nos diz, referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto do que por vontade expressa. A espiritualidade, sempre protetora e misericordiosa, não tem poupado esforços no sentido de nos apontar o melhor caminho a palminar na execução dos objetivos cristãos. O Espiritismo nos proporciona oportunidades importantes para que nós façamos do tempo em que nós usufruímos ensinamentos e também um autoconhecimento. Sabemos nós que certamente, se nós não utilizarmos o tempo como deve ser, nós estaríamos então fazendo com que o tempo nosso... Bom, a espiritualidade, veja só, né? As dificuldades que muitas vezes nós temos, e quem sabe, né, eu posso nesse momento ter as dificuldades e não tirei o tempo num estudo mais profundo. O tempo, então, é um dos caminhos indispensáveis para o êxito dos empreendimentos que nós nos propomos a realizar. Nós temos aqui também, na Revista Espírita, em 1860, que nos diz o seguinte: se por um instante pudesses refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, verias quando esta hora, este minuto escoado inutilmente que não podeis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem todos os poderes da terra vô-lo poderiam devolver, e se usaste mal, um dia sereis obrigados a repará-lo pela expiação, e talvez de maneira terrível, o que não dá-lhes então para recuperar o tempo perdido. Votos inúteis, pesares supérfluos. Esse é um depoimento da médium da senhora Wet, que nos mostra o que nós podemos fazer então em relação ao tempo em que nós usufruímos no dia a dia. Assim, pensai nisto, em benefício de vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem mesmo na terra. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos concedeu, da missão que tinhas de cumprir, que havereis de responder? Sereis como enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens de seu Senhor, passava o tempo a divertir-se, não sendo responsabilidade na ocorrência à sua volta. Sois aqui os enviados de Deus, e tereis que prestar conta do vosso tempo, passado com os vossos irmãos. Eu vos recomendo, então, esta meditação. Então, que nós ajamos corretamente em todos os momentos da existência nossa. Haja enquanto é tempo. Os homens são artífices do seu destino. Todos nós que propagamos, que objetivamos o que nós queremos para nós. Essa verdade, então, ela é constatada mediante observação do mundo que nos cerca. O aluno, por exemplo, um aluno estudioso, um aluno que se esforça, que faz a sua parte, certamente ele está conquistando o seu estudo, no vestibular, por exemplo, ele estaria, então, fazendo a parte dele naquele momento que ele faz um esforço mais importante que outros jovens que vão matar aula, que fazem daquele tempo, então, um encontro somente entre amigos.
O profissional que é competente costuma ter mais clientes do que consegue atender. Vagas que exigem maiores qualificações permanecem abertas por longos períodos. O que quer dizer isso? Em alguns momentos, quem sabe, no nosso país mesmo, está acontecendo isso. Nós temos, em algumas áreas, ofertas de empregos e que não temos pessoas, inclusive, que têm a qualificação necessária. Isso demonstra que, em alguns aspectos, nós falhamos na nossa formação, na nossa educação. Mas as crises são mais frequentes para aquele que não tem formação sólida, fama de profissional competente. Assim, quem opta por assistir novelas em vez de estudar, não pode reclamar se o sucesso não bater à sua porta. São as escolhas nossas. O que nós fizemos com o tempo no final de semana, por exemplo? Temos o futebol, muitos de nós ainda gostamos do futebol, ficamos 1h30, 2 horas assistindo futebol. Temos as novelas, mas naqueles instantes nós podemos ler um bom livro, nós podemos conversar com os nossos familiares, visitar nossos amigos, trocar essas experiências. Isso vai fazer com que nós nos fortaleçamos interiormente. Fazer com que nós nos relembremos dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, de cada instante ser o instante mais importante da existência nossa. Alguém prudente no falar jamais se envolve nos transtornos que a maledicência procura. O que nós fizemos nos momentos vagos em termos de conversações? Qual o assunto que predomina nas nossas conversações? Com os amigos, com os vizinhos, com aqueles que nós vamos jogar nosso futebol, qual é o assunto que predomina em nós? O que nós fizemos daquele tempo? Quais as palavras que nós estamos expressando? O que nós fizemos de tudo isso? Mesmo no âmbito das relações pessoais, cada um vive as consequências de seus atos. Alguém prudente no falar, jamais, isso nós já falamos, jamais se envolve, então, nos transtornos da maledicência. Contudo, o tagarela sempre corre o risco de amalhar inimizades. A pessoa generosa suscita simpatia por onde passa. Todos nós temos oportunidade de, em certo período, em certo tempo, nós levarmos mensagens que constroem a paz, o entendimento, ou então momentos que possam levar à violência, à discórdia e à maledicência. Quando necessita de ajuda, muitas mãos se movimentam em seu favor. Mas a criatura mesquinha e implacável está sujeita a ficar desamparada pela antipatia que seu agir provoca. Não é difícil verificar a lei de causa e efeito atuando. Então nós temos um comportamento digno e sensato, traz tranquilidade e boa reputação. Em todos os momentos que nós estamos vivenciando, nós podemos observar que conforme as atitudes nossas, conforme o que nós estamos falando e discordando ou conversando com as pessoas, nós estamos levando uma mensagem de construção ou então de destruição. Isso está baseado na redação do Momento Espírita, em 24 de abril de 2008, que nos trouxe então esta reflexão, onde diz ainda que a desonestidade, preguiça e leviandade causam infinitos transtornos. Então, nós temos que exercitar para trabalhar no bem. O mundo clama um trabalho no bem. É uma mudança expressiva que todos nós queremos, um aproveitamento melhor do tempo que nos é dado. Nós perdemos tempo e por isso que quando nós nos encarnarmos, os relatos que nos trazem a espiritualidade é de grandes transtornos, é de grandes conflitos na sua consciência, pois perderam muito tempo em coisas insignificantes.
em coisas insignificantes. E nós também, se observarmos com calma, com tranquilidade, se avaliarmos as atitudes nossas, porque nós ficamos um pouco tristes com algumas atitudes de alguns colegas nossos. Se observarmos bem, é tão insignificante, nós não conseguimos perdoar, quem sabe, aquelas ideias diferentes, aquele momento que aquele semelhante nosso, quem sabe, estava num momento difícil, e nós não aceitamos isso. Certamente há eventos que superam qualquer expectativa e semeiam dores na vida de pessoas honradas e previdentes. Mas aí, em geral, se tem o efeito de causas remotas. As grandes dores que nada pode evitar e não são causadas pelo agir atual refletem o acertamento de antigos equívocos. A justiça divina reina soberana em nosso universo. Ela propicia liberdade para os espíritos viverem conforme seus gostos e as nossas opções. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de buscarmos o que nós quisermos. Sabedores somos e nós colheremos, sim, conforme as escolhas nossas, conforme o nosso cultivo. Mas cada qual é estritamente responsável pelo que faz. Muitas vezes, a consequência do agir equivocado não se produz rapidamente e nem na mesma existência. A lei divina não se engana e nunca perde o endereço de quem a ofendeu. Mas ela nos mostra apenas com justiça, também com misericórdia. Por isso, dá tempo para o calceta adquirir forças para os resgates necessários. Todos nós temos tempo de recomeçar. Sempre é tempo de nós nos perdoar. Sempre é tempo de nós recomeçarmos a existência e projetar novos caminhos, novas propostas para todos nós. Por isso dá tempo, e principalmente aguarda que ele se resolva a quitar os equívocos. Nós sabemos, e Pedro mesmo disse, que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso quer dizer que todos os equívocos nossos, os erros que nós cometemos, sempre é possível, através de uma atitude para o bem, de perdoarmos, de amarmos, é o tempo, sim, certo para nós amenizar as consequências de atitudes equivocadas. Não é preciso sofrer para recompor o passado de erros, mas é imperioso resgatar todo o mal feito. Aqui nos diz, nem sempre é o sofrimento que vai fazer com que nós resgatemos, mas necessariamente nós devemos resgatar, sim. Então, a atitude, o trabalho no bem vai fazer com que esses equívocos possam ser melhor trabalhados. Trabalhe, estude, amealhe recursos intelectuais e morais. Sempre é tempo de estudar, de aprender. Nós somos espíritos eternos, nós somos espíritos ainda com muitas e muitas encarnações. Portanto, tudo que nós estudarmos, que nós aprendermos nesse momento, nós vamos usufruir em certo momento, sim. Nós vamos fazer com que esse aprendizado sirva para nós, em todos os aspectos. Seja um bom exemplo para todos que convivem com você. Mas vá um pouco além disso. Dedique-se a uma causa, ampare os necessitados e eduque quem ainda ignora certos conhecimentos. Em seu passado espiritual, há certamente muitos erros, mas também nós temos sim muitos acertos. Nós temos momentos de reconciliações com a nossa própria consciência. Haja enquanto é tempo. Todos nós temos possibilidade, sim, de trabalharmos, de agirmos em qualquer momento. A rigor, o bem é sempre possível, agora ou mais tarde. Mas é uma tolice aguardar a dor, cobrar a conta que o amor não pode pagar. É o que nós pensemos nisso. Esse é um texto baseado no Momento Espírita e que nós temos sim na Rádio Santo Ângelo todos os domingos, às 10 horas, que nos traz mensagens importantes. Mas, como foi falado no início,
na introdução aqui dos nossos trabalhos, este mês é em relação às mensagens que Josué deixa para nós. E aqui nós temos então um texto psicografado no dia 5 de outubro de 2012. E ele nos deixa então algumas reflexões importantes. Aliás, todas as reflexões que ele nos traz servem para que nós reflitamos sobre a nossa vida. Então ele nos diz o seguinte: a preciosidade do tempo. Pouco reconhecido como tal, o tempo é tesouro precioso que não devemos desperdiçar. Na ânsia por fazer várias coisas, muito se deixa levar pelo frenético corre-corre da vida atual. Nós não temos mais tempo para nada. Toda a tecnologia que nós temos, todas as facilidades que nos são oferecidas, fazem com que nós tenhamos cada vez menos tempo, se observarmos isso. Mas a gente vem de famílias onde nós convivíamos com mais harmonia, com mais tranquilidade, com mais carinho, quem sabe nós olhávamos mais um dos olhos dos outros, nós percebíamos melhor nossos pais, os pais nos percebíamos melhor. E hoje, como nós estamos com nossos filhos, com nossas famílias, então o que nós estamos fazendo com o tempo? O tempo, então, é um verdadeiro corre-corre. Nós vamos buscando cada vez mais tarefas, atividades, mais compromissos. Evidentemente que nós devemos observar quais os compromissos que nós estamos assumindo. Muitos se perdem somente na busca da aquisição material, de enriquecermos. Evidentemente que nós precisamos evoluir materialmente, progredir, é um compromisso nosso. Mas não fazer disso a única meta da nossa existência. Esse, quem sabe, é o grande equívoco nosso. Mas quando nós buscamos o bem, quando nós trabalhamos para o nosso crescimento espiritual, então sim, nós podemos, quem sabe, exagerar um pouquinho mais no trabalho, no esforço constante de todos os nossos dias. Entretanto, poucos são os que conseguem utilizar o tempo com critério e responsabilidade. Caso decidisse por pesar e pensar melhor sobre cada opção ou necessidade e buscasse utilizá-la adequadamente, o tempo renderia em qualidade e até em quantidade. Veja só nosso irmão o que nos diz, chamando a atenção para que nós melhor utilizemos esse tempo. Sendo assim, sugerimos alguns passos para a boa utilização do nosso tempo. A urgência da ação. Se é urgente, se realmente é necessário, então nós devemos priorizar. Assim nos diz o irmão Josué. Algumas situações são prioritárias, ou o prazo esgotou-se e não podemos mais postergá-las. E por isso, elas devem ser priorizadas. Portanto, é a prioridade, é a urgência daquele fato é que vai fazer com que nós nos dediquemos, então, naquele momento. Número 2, o grau de importância. Ponderando-se as consequências, saberemos avaliar o que primeiro devemos realizar. O seguinte, os benefícios que advirão para nós ou para os outros, é algo que também devemos elencar para melhor discernimento. Qual o bem que isto vai resultar? Não só para nós, mas principalmente para com quem nós convivemos, para o nosso semelhante. Então, a utilização desse tempo, devemos sempre buscar as prioridades e também, quem sabe, nos organizarmos melhor para tal. Número 4, que ele nos diz, a satisfação pela utilização adequada do tempo. Muitas vezes, a abnegação e a renúncia de si mesmo é-nos imposta pelos critérios anteriores. Mas não estando nesta condição, poderemos pensar naquilo que, sem prejuízo a alguém, envolva-nos em favorável vibração. Nós somos sabedores que espíritos e espíritas
que saem aí pelo mundo fazendo as suas conferências, as suas palestras. É uma dedicação extraordinária. É um esforço que para nós ainda, quem sabe, está um pouco distante. Por exemplo, o próprio Divaldo, que viaja o mundo levando as mensagens de Jesus, as mensagens do Espiritismo. Isso sim, ele está fazendo um trabalho muito além, quem sabe, da média que nós temos ainda em nosso planeta. Mesmo no descanso, não na ociosidade. Então, não podemos confundir, nós devemos descansar. O repouso é necessário para o refazimento de nossas energias, de nossas bioenergias, para que tenhamos condições de continuar nossas tarefas e até cuidar da nossa própria saúde. Mas não é ociosidade, é necessário para o refazimento então das bioenergias, para oportunizar reflexões e percepções que esse momento pode proporcionar-nos. Façamos das nossas folgas, nos nossos descansos também, momentos de aprendizado. Né? Cuidemos com a ociosidade. Quando nós falamos, amanhã é segunda-feira, que bom, né? Está começando mais uma semana, temos trabalho, temos continuidade da existência, temos, quem sabe, novos desafios na própria segunda-feira. Por que nós achamos a segunda-feira tão ruim assim? Não, gente. Por quê? Porque, quem sabe, fiquemos muito ociosos no final de semana. E aí, então, a segunda-feira parece um tanto pesada. Observemos o que nós fizemos, então, nos nossos sábados, nos nossos domingos, com nossos familiares. É importante, de nós encontrarmos, reencontrarmos, conversarmos, revermos amigos. Tudo isso faz com que nossas próprias energias são refeitas. Valorizemos o tempo, em qualquer circunstância, e seremos retribuídos com oportunidades de aprender, de fazer, de conviver e de colher o que semeamos, tornando-nos melhores. O bom aproveitamento do tempo faz com que nós saiamos fortalecidos moralmente, espiritualmente, em termos de energia, própria saúde física, tudo isso é um contexto fundamental para todos nós. E aqui ele nos deixa uma mensagem, então, do irmão Josué. Paz a todos e o desejo de prosseguirmos juntos, do irmão de aprendizado e de tarefas aqui nesta seara. Então ele deixa essa mensagem para nós, que nós façamos do tempo que nós temos, um momento mais importante. Jesus ele utilizava o tempo dele numa preciosidade muito interessante, muito profunda. Qualquer conversa que Jesus tinha com alguém, ele já deixava uma mensagem. O tempo dele era preciosíssimo. E nós, o que nós fizemos dele? Que mensagem nós deixamos para com aquelas pessoas que fazem parte da convivência nossa? Então nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós buscamos no livro Céu e Inferno depoimentos importantes, onde espíritos nossos nos dizem que eles não sentem praticamente nada, eles não sabem se são felizes ou se são infelizes. Eles não têm força, eles não têm uma percepção da própria existência. Isso foi a ociosidade, o mau aproveitamento do tempo é que as suas energias foram sendo dizimadas. A sua falta de reação aos desafios da existência, mas Deus faz com que nós possamos, em algum momento, termos a nossa reação. E são as encarnações aí que fazem nós recomeçarmos e reavaliarmos e reprojetarmos a existência nossa. E quando nós ficamos na espiritualidade, muitos não querem nem reencarnar. Não querem. Estão muito cômodos. E Deus proporciona, assim, essa reencarnação compulsória para que esse espírito, então, possa ter a oportunidade de melhor usufruir do tempo e, então, ter forças e energias para o enfrentamento. Que Deus possa
proteger-nos, nos iluminar, fazer com que todo o tempo, todas as horas, os minutos, os segundos que nós temos, sejam eles aqueles que nós internalizemos os ensinamentos de Jesus, que o mundo tanto clama de todos nós. Ele clama pessoas que usem o tempo para o bem, para o trabalho, para a construção da paz, do entendimento, das mudanças efetivas do nosso planeta. E essas mudanças vai depender de quem compreende melhor Jesus. Muito obrigado.